Muito bom dia, eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de refletir sobre a vida, sobre assuntos importantes da vida, a partir dos arcanos do tarô. Todos os dias eu trago duas cartas, uma calculada pela numerologia kármica, uma outra que eu puxo do tarô, que trazem aí dicas importantes sobre tudo aquilo que começa no dia de hoje e também sobre atitudes importantes que a gente pode reparar e nas quais a gente pode investir para que o nosso dia e a nossa vida sejam mais interessantes e mais conectados com a vida, né? Ao invés de se conectar com repetições. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui e me ajuda a distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. E se você gosta de tarô e de vez em quando sente a necessidade de tirar uma carta para você, lá no meu site www.anamariarangel.com você vai encontrar um aplicativo gratuito onde você pode logar com a sua conta do Google e tirar a sua carta do dia ou a sua carta como resposta para alguma questão que você queira elaborar, tá certo? Hoje a gente vai falar de uma carta que já apareceu esse mês, né? Na numerologia kármica, num certo período é comum que se repita a mesma constelação de cartas, né? Porque a soma dia, mês e ano, ela vai dando números que muitas vezes vai dar o mesmo número, vai dar números que são da mesma constelação de cartas. E esta, em particular, que seria o Hierofante e a Temperança, é uma constelação de cartas que já é a segunda vez que sai. Eu já falei dessas duas cartas nesse mês, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né? Vou falar de novo da mesma carta? E sim, vou falar de novo da mesma carta. Porque hoje eu quero falar sobre os aspectos desafiantes, né? Que são comumente chamados de aspectos sombras das cartas do tarô. E aí é importante a gente prestar atenção nisso quando a gente quer manifestar ou quando a gente quer se conectar com a energia de um determinado arcano, para que a gente entenda que o parecer ele não é o ser, né? E aí a carta sobre a qual a gente vai falar nesse sentido é o Hierofante, que é o arcano maior número 5, e é uma carta que nas interpretações mais tradicionais de tarô, ela está ligada com a tradição e com a espiritualidade. O Hierofante, na verdade, ele vem trazendo para a gente a questão do aprendizado, né? Então, no Hierofante, a gente aprende o que os nossos antepassados já fizeram. Bom dia, Cirlei, seja bem-vinda. A gente aprende o que eles já fizeram, o que eles já documentaram de conhecimento, né? Seja um conhecimento espiritual, como muitas vezes é percebido, né, o sentido dessa carta, seja um conhecimento formal, mundano, cotidiano, comum, onde eles foram até um determinado ponto, em determinadas áreas do conhecimento, e dali para frente a gente pode se apropriar do que já foi descoberto lá atrás e criar mais, e dar a nossa própria contribuição. Então, é uma carta que fala de tudo aquilo que foi aprendido no passado, né? Então, a gente vai pensar aqui muito na questão da mestria, dos mestres, né? Quem são os nossos mestres? Os nossos professores, os nossos guias espirituais, encarnados ou desencarnados, dependendo da sua crença. Quem são esses guias? O que eles estão ensinando pra gente? O que a gente pode aprender a partir da experiência do outro? É disso que essa carta fala, da experiência daqueles que vieram antes, daqueles que têm mais conhecimento, mais experiência, mais sabedoria que a gente. O que a gente tem para aprender? Então, essa é uma ideia chave desse arcano, né? E aí, quando a gente vai olhar para o aspecto sombra, é como se a gente não passasse desse primeiro ponto. Então, aqui o que eu quero te chamar a atenção é a questão desse aprendizado, onde a gente começa a considerar que o conhecimento e a experiência do mestre, bom dia, Cassia, tudo bem? Eu não sei seu nome, você não quer me dizer seu nome? Seja bem-vinda. Onde a gente considera que a experiência do mestre, que o conhecimento do mestre, que muitas vezes a opinião, a maneira de ver o mundo do mestre é tudo, e não é, né? Então, aqui tem um lado que vai beirar o fanatismo, a incapacidade de fazer escolhas próprias, né? A necessidade, muitas vezes, de consultar um guia, um mestre, um terapeuta, quem quer que seja, para
validar aquilo que a gente está percebendo no mundo. Então, dentro dessa coisa do hierofante, a gente vai ter muitas vezes uma perda de autonomia, onde a gente vai acabar delegando a terceiros e a critérios de terceiros a tarefa de decidir o que é melhor para a gente na nossa vida. É Karina, bom dia Karina, seja bem-vinda. E aí a gente vai se abster de tomar as decisões e de viver a nossa própria experiência. Então aqui no Hierofante a gente precisa ficar muito atento, né? Porque o verdadeiro mestre, aquele que de fato está conectado com o nosso mestre interior, porque todos nós temos um mestre, ele vai nos empurrar para que a gente tome as nossas próprias decisões, para que a gente tenha autonomia, para que a gente consiga escolher, para que a gente tenha coragem também, muitas vezes, de errar, né? E de errar para que a gente possa, de fato, eita, caiu aqui meu brinco, que a gente possa, de fato, errar sabendo... Gente, não quer entrar de novo. Para que a gente possa errar sabendo que aquele erro faz parte da experiência, né? E que a gente tem um caminho único a seguir. O nosso caminho ele vai ser diferente do caminho de Buda, do caminho de Jesus Cristo, do caminho de alguma entidade que de repente para mim seja muito importante. E esse caminho, ele necessariamente passa pelo lugar onde eu preciso me implicar no processo, onde eu preciso escolher, onde eu preciso perceber que não tem nenhum manual da vida, em que ninguém vai me dizer, olha, faça isso, faça aquilo que vai dar tudo certo, ou se comporte direitinho que vai dar tudo certo. Na verdade, a vida é dinâmica, a vida está acontecendo o tempo todo e cada um tem o seu aprendizado e a sua contribuição particular para deixar como legado para as próximas gerações, né? Então, o Hierofante, ele vem dizendo que quando nós somos crianças, pequenos, sem condição de saber nada, né? Quando a gente é ignorante ou quando internamente nós estamos nessa postura ignorante e percebendo que ignorante não é uma coisa pejorativa, é simplesmente que não sabe, faz sentido a gente confiar nos ensinamentos dos nossos mestres, porque nós somos pequenos. Quando nós chegamos num outro lugar, que é um lugar onde a gente já tem um certo conhecimento e a gente precisa ir para a vida, talvez não seja mais tão interessante. Então aqui, para a gente entender essa carta no lugar da sombra, é importante a gente entender onde essa carta se localiza dentro do nosso desenvolvimento, né? Porque às vezes a gente vê pessoas já bastante maduras, já com uma boa bagagem, já com um bom conhecimento de vida, que muitas vezes ainda estão esperando instruções, conselhos e uma autorização, né, do outro, uma validação do outro, seja esse outro um mestre espiritual, um guia desencarnado, um terapeuta, uma pessoa que a pessoa gosta bastante de ouvir, né, para que ela possa fazer aquilo que ela quer. E na verdade nós somos adultos, né? Os arquétipos do tarô, eles são muito importantes, inclusive o próprio tarô. Tem muita gente que não toma uma decisão sem consultar as cartas, né? Ou então que segue cegamente líderes que nunca, na verdade, nem pediram para ser seguidos. Né? Nas constelações familiares, a gente vê muitas pessoas atribuindo ao Bert Hellinger certas falas como se elas fossem regras, e na verdade ele mesmo dizia, quando foi que você me ouviu dizer que uma coisa ela vale para todas as situações? Ele nunca disse isso. Ele inclusive se contradizia, até mesmo no momento em que ele estava ensinando. E quando ele era questionado, ele dizia assim, ué, mas eu estou preso nas minhas palavras, há 15 minutos atrás era aquilo, naquela situação era aquilo, agora nessa situação é outra coisa. Então, o sentido do verdadeiro mestre interno é quando a gente é capaz de fazer essa análise sem precisar de terceiros. Então, tomar cuidado. É bacana, é legal, é importante aprender, mas em algum momento você vai precisar cometer seus próprios erros. E tá tudo bem com isso. Você tem todo o conhecimento daqueles que vieram lá atrás para você ter uma certa orientação no caminho e você tem também o direito de fazer as suas próprias experiências e viver a sua própria vida. Esse é o recadinho do Hierofante, do Arcano Maior número 5. E aí, por falar em repetição, hoje a gente vai repetir mais uma carta que a gente já falou esse mês, só que a gente falou sobre ela na numerologia kármica, que é o Arcano Maior número 13, em alguns tarôs o Arcano sem número, que é a morte, né? Essa aqui foi a carta que eu puxei do véu, quando eu abri as cartas hoje de manhã pedindo conselho.
E a morte, gente, ela é uma carta também muito rica, né? Todos os arcanos maiores dá pra gente falar bastante a respeito. A morte, ela traz bastante a coisa da transformação, né? A gente já falou disso também. A necessidade de se transformar. Quando algo na natureza morre, é porque aquela forma já não tem mais a ver com o propósito da vida, né? Então a morte, num contexto maior, ela serve à vida. Então aquele corpo, aquela planta, aquele ser que já não está mais pulsando no ritmo da vida, quando ele morre, ele se decompõe e ele vira substrato de uma outra vida que surge depois, né? Então a morte, ela serve à vida no sentido de que as estruturas, os seres, eles precisam pulsar nesse ritmo da vida. Quando a gente traz isso para a nossa vida cotidiana, essa carta é uma carta de conselho do dia, ela vem lembrar para a gente que algumas coisas de fato precisam morrer na vida da gente. Sejam essas coisas situações, sejam essas coisas relacionamentos, sejam essas coisas aspectos de nós mesmos que a gente, durante muito tempo, utilizou como uma maneira da gente sobreviver, né? A gente pensa aqui no ego, principalmente, no ego, que é essa instância tão demonizada pelas pessoas, mas que na verdade ele serve a vida. A gente desenvolve o ego para a gente poder sobreviver na infância, né? Qualquer ego, ele é desenvolvido como uma estratégia de sobrevivência, mas em um determinado momento esse ego precisa se transformar e determinados aspectos dele já não são mais funcionais dentro das demandas da vida presente. Então é preciso deixar morrer, é preciso deixar transformar. E essa transformação, ela nunca acontece sem agonia, né? Sem dificuldade. É difícil mudar e é natural que seja difícil mudar. E aí a gente pensa nessa coisa do autoconhecimento, né? Que é esse lugar em que a gente fica durante muito tempo, nós que somos interessados nessa coisa do autoconhecimento, nós que somos interessados nessa coisa da autotransformação, a gente acredita que a gente vai ler um livro, que a gente vai entender a mensagem do livro, pronto, me transformei. E a gente quer controlar o processo de transformação segundo a nossa própria agenda, né? Tá, eu quero me transformar, mas olha, tem que ser daqui 15 dias, porque agora não dá. E a morte, ela vem lembrar que não, a transformação não é na hora que a gente quer, a transformação é na hora que ela tem que acontecer. Na hora que não dá mais, essa transformação vai acontecer, não importa se você tem planos na sua agenda, é igual a morte mesmo, né, gente? A gente não planeja, de maneira geral, quando é que a gente vai morrer, né? A gente vai vivendo a nossa vida e não vai dar tempo de tirar a roupa do varal, não vai dar tempo de limpar a geladeira, não vai dar tempo de deixar a casa apresentável e nem de organizar as nossas coisas, muitas vezes, para deixar, né, para os herdeiros ali, fazer os nossos últimos pedidos. Muitas vezes é assim, ó. E a transformação na nossa vida, simbolicamente falando, ela acontece da mesma forma, ó. Do nada, agora você precisa se transformar. Agora não é mais a mesma coisa, agora é outra coisa. E é difícil. Essa é uma carta que, quando ela aparece numa tiragem como método terapêutico, né, dentro do tarô integrativo sistêmico, a gente indica terapia, psicoterapia, constelação familiar. Normalmente psicoterapia, constelação familiar, métodos que a pessoa pode usar sozinha, mindfulness, meditação de atenção plena. Por quê? Porque a todo momento nós estamos morrendo. Porém, como a transformação ela se põe de uma maneira muito repentina, é difícil às vezes a gente lidar. Então, qual que é o conselho dessa carta para o dia de hoje? Que você preste atenção que em todos os momentos algo morre para que a vida possa seguir. E como que a gente presta atenção nisso, gente? Prestando atenção nos nossos comportamentos automáticos. O que eu faço sem perceber que eu estou fazendo? O que eu faço sem saber por que eu estou fazendo? Mas por que eu faço isso? Por que eu respondo desse jeito? Por que quando alguém me fala uma coisa assim, eu respondo assado? Começar a prestar atenção nisso. E aqui, respirar. Respirar. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu respiro para ter aquele tempo de observar o que eu estou sentindo e por que eu estou querendo responder do jeito que eu sempre respondi. Essa resposta automática, ela faz parte dessa carcaça, desse ego que a gente cria para sobreviver. E
muitos aspectos desse ego já não estão mais pulsando no ritmo da vida, então estão mantendo a gente presa a velhas histórias, a velhos padrões, a velhas maneiras de realizar as coisas que já não se sustentam. Então respira, presta atenção. Se você está passando por um momento em que seja necessário para você, que você perceba que você está passando por uma transformação, e normalmente essa transformação ela vem do medo de ficar louca, né? Da uma sensação que, meu Deus, eu estou enlouquecendo, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ou de uma agonia de morte mesmo, que é confundida muitas vezes com pânico, e pode ser uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Procura ajuda terapêutica, porque essa transformação ela vai ser muito boa, ela vai ser para o seu bem, mas muitas vezes a gente precisa ali de alguém segurando a nossa mão para nos ajudar. Que você tenha um excelente dia. No dia de ontem eu não pude fazer a live para tarólogos, né? Eu ia falar sobre o uso terapêutico do tarô, mas teve uma chuva muito forte aqui, a minha internet ficou intermitente. Então, eu adiei para a próxima semana, tá bom? Amanhã tem mais Café com Tarô. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar o teu like aqui para que mais pessoas possam também acessar. Um grande beijo e um bom dia para vocês.